né, como que a gente descobriu o projeto, de onde que isso surgiu. E nós temos amigos que adotaram uma criança. E no processo de adoção deles, na verdade, eles adotaram essa criança um pouquinho mais velha, não era um neném, ele já era uma criança de 2 anos, mais ou menos. E no relato dele, foi uma criança que passou por instituição. E o relato deles é de que, assim, do quanto o filho deles perdeu em desenvolvimento por ter ficado, né, na instituição. Quando eles o conheceram, ele não engatinhava, ele não comia comida sólida, ele só tomava mamadeira. Uma série de questões que, no momento que eles acolheram, assim, muito pouco, que eles, né, conheceram e levaram para casa, em muito pouco tempo, com o mínimo do estímulo, o filhinho deles já estava, né, engatinhando, hoje andando, e, né, comendo comida sólida, né, vamos tirar a mamadeira, etc. E é isso, assim, com um básico do estímulo. E no relato dessa família, eles falam, nossa, a gente dava tudo pra ter tido, pro nosso filho ter tido uma família acolhedora. E aí a gente ficou assim, né, que como assim? O que é uma família, como é uma família acolhedora? E aí nisso a gente conheceu um outro casal que já acolhia também, né, que contaram, né, como é que funciona o projeto. E a gente falou, nossa, a gente pode, né, fazer isso. Sim. É algo que cabe na nossa vida, né, abrir esse espaço, pra receber, porque eu ficava pensando, eu falei, gente, mas eu poderia ter pego essa criança no colo, eu poderia ter tentado dar comida na boca dele, ou tentado colocado no chão e tentado estimular, eu teria feito isso, sabe? Foi uma coisa que realmente me impactou, né? Conhecer alguém que não teve isso e saber depois entender que é algo que poderia ter sido oferecido. E aí nisso a gente foi atrás, né? De entender melhor e conhecer, e de fato, né? Quando você tá com uma criança, né, mas de qualquer idade, mas um bebê principalmente, só o fato de você poder pegar no colo, né, de você oferecer uma mamadeira no colo, não ficar só a criança no berço, estimular, brincar, e coisas tão simples, né, tão básicas, já faz uma diferença gigantesca, né, no desenvolvimento da criança e no emocional da criança também, né, pro futuro. O pessoal pergunta muito do apego. Cara, o apego, não tem como não existir. Você convive, você apega, não tem como. Você ama, não tem como você não amar. Mas, botando na balança, fala, nossa, tudo que essa criança tá ganhando de desenvolvimento mesmo, por estar num lar, compensa a gente lidar com a dor depois da despedida, né? Depois que a criança volta para a família ou vai para a família de adoção, aí fica a critério da família acolhedora e da outra família se eles vão querer manter contato. Se a gente não quiser manter contato com a família, a gente não mantém. A maioria das pessoas mantém, para ver a criança crescendo, continua mandando foto, essas coisas. Isso é legal. A gente ainda não decidiu, a gente não sabe o que a gente vai querer fazer ainda. A gente vai esperar a situação da criança resolver. Cada caso é um caso, cada caso é um né? caso. Mas isso depende, tem que depender das duas partes, da família que vai estar com a criança, né, depois do processo oficialmente. Muitas vezes, quando são famílias adotivas, muitas vezes eles optam por não ter esse contato, né? Às vezes eles querem até meio que apagar, assim, essa época da vida da criança. O pessoal da ONG, eles não sugerem que faça isso, eles pelo contrário, eles incentivam, assim, que mostrar que os dois mundos existem e que essa criança foi amada nesse período, né, também, né, não foi um período que existiu e que foi importante ali na vida dela. Então eles até incentivam isso, que tenham algum contato de alguma forma, mas isso realmente fica a critério das duas famílias. Se as duas famílias concordarem, elas podem sim manter um contato no futuro. A pessoa, os voluntários podem seguir como uma família de apoio, né, como um padrinho, madrinho, sei lá, da criança, né, e ter aí esse contato aí pra vida, mas ou não, né, então, durante o processo, é isso que eu já tinha falado, ele é um processo sigiloso, então ninguém fica sabendo quem é, né, quem é a família acolhedora, mas no final fica aberto pra a escolha das famílias optarem ou não por manter contato, pra você seguir de alguma forma acompanhando a criança, né, na vida. A gente vai deixar o contato, né, do Instagram do Aconchego e do Projeto Família Acolhedora. Vou também a gente vai mandar já o banner para a próxima turma, que agora eu não vou saber dizer a data, mas que vai abrir em breve, porque o encontro online é interessante até, né, para tirar mais dúvidas, conhecer melhor. Mas também estamos à disposição, né? Sim, qualquer dúvida que vocês pegar tiverem, nosso contato, a gente fica à disposição para conversar mais, porque se for deixar a gente sentada aqui, a gente passa o dia inteiro conversando, contando as histórias. A gente queria estar aí para contar melhor e tirar as dúvidas pessoalmente, mas mandem depois as perguntas, a gente vai respondendo. Mas acho que a gente conseguiu falar o básico do básico aí, da maioria do que as pessoas perguntam e estão interessadas em saber. Qualquer outra dúvida aí, a gente está aqui à disposição.